Boa tarde. Com a graça de Deus, vamos falar um pouco sobre um assunto que é muito distorcido aí pela internet e até mesmo no meio de muitas igrejas. É um assunto que é muito distorcido, ok? É o cristão que é inimigo do cristão, ok? E casa dividida não prospera. Eu tô falando isso porque eu já vi pessoas falando uma história que tem meias verdades. Tudo que tem meias verdades, por exemplo, o inimigo, ele fala meias verdades às vezes, muitas vezes ele usa de meias verdades para enganar o povo. Muitas vezes a pessoa conhece uma religião, fala assim, nossa, parece cristã. Mas isso aqui que ele falou tá certo. Mas quando você vai analisar direito, tem outras coisas que não está de acordo com as pregações dos apóstolos. Ok? Mas vamos lá. Hoje sei lá, do nada assim, eu senti vontade de falar sobre esse assunto. Talvez também pelo que está acontecendo no momento aí, né? A perseguição com o cristianismo. Mas é 2000 anos de história, 2000 anos de perseguição, gente. Então vamos lá. A primeira parte, um resumo do resumo, gente. Do resumo. Gente, se estivesse escrevendo toda a história do cristianismo nesses 2000 anos, ia ter uma pilha de livro que acho que mais alta que a Torre de Babel. Ok, mas vamos lá. Então, resumo. O tema é cristãos de perseguidos a líderes do Estado romano. Ok? Mas hoje ainda não vou falar dessa liderança, não. Isso aí vem depois, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho como os cristãos ganharam a liberdade. Ok? Que eu vejo muito distorcido por aí. Pessoas que ficam acusando. E essas pessoas elas só vão entender quando elas passarem pela perseguição. Aí elas vão entender o que era perseguição do cristianismo. Eu peço até a Deus que me livre da perseguição, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por um dia ter dado liberdade aos cristãos, através de um imperador. Eu agradeço a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque um dia o Senhor deu liberdade aos servos de Cristo. E quem se levanta contra não é cristão, ok? Nunca foi perseguido igual eles foram. Pode ser que tá todo mundo aí falando que vai passar pela grande tribulação, sendo que as pessoas nem sabem o que é isso. Pode ser que quando o negócio apertar,
Aí elas vão entender o que os cristãos passaram. É sério, gente. Que Deus nos livre, mas é sério. Então vamos lá. Cristão de perseguida a líderes do Estado romano. Mas hoje nós vamos falar da liberdade. Nós não vamos entrar ainda na liderança, não. Então vamos lá, um resumo do resumo do resumo. Do século I, primeiro século é 100 anos. Então, dos primeiros 100 anos da era cristã até o século IV, não é do ano primeiro não, gente, é do século I da era cristã até o século IV, que é 300 e pouco, virou 300, já entra no século IV, ok? Vamos lá. Senhor, ajuda-nos a entender, Pai. Os teus queridos que sofreram tanto, que derramou o sangue por ti, Deus. E hoje, a pessoa que ela não machuca nem o dedinho por amor a Cristo, e ela fica falando mal dos cristãos que deram a vida, que foram mártires. Livrai-nos dessa maldição, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia. E os mártires estão lá, eu coloquei o versículo aí, que os mártires, eles estão clamando justiça na terra, viu? Jesus, vem conosco. Vamos lá. Inicialmente, os cristãos eram vistos como uma seita perigosa. Perigosa, gente. Vocês vão lá ver lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo é preso no templo. Primeiro queria matar ele, mas não era hora dele morrer. O servo de Deus que obedece a Deus só morre na hora certa. A pessoa ela pode adiantar a morte dela pela ignorância dela, pelo egoísmo dela. Mas se ela realmente obedece ao eterno Deus, ao Senhor Jesus, ela vai morrer na hora que tiver que morrer. A gente vê isso na vida do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, tentaram matar ele várias vezes, na vida dos apóstolos, Pedro, Paulo, mas eles morreram na hora que tiveram que morrer, ok? Tentaram desde ali que Pedro começa, 50 dias depois de Cristo ter ressuscitado, 10 dias depois de ter subido aos céus, Pedro recebe o Espírito Santo, começa a pregar, ele já começou a perseguição terrível ali, e chegou um ponto que eles queriam estar preparados para matar Pedro, mas Pedro saiu de Jerusalém. Que depois foi Paulo, também não era para Paulo morrer ali, ele foi socorrido pelos soldados romanos na época, ficou preso 2 anos, sendo acusado de coisas terríveis, e a única coisa que Paulo fazia era falar que aquele que morreu na cruz, morreu para nos salvar, ok? É o Filho de Deus e morreu para nos salvar. E é o Messias de Israel prometido, do qual profetizou os profetas. Por causa disso, Paulo era tido também como seguidor de uma seita ilegal. Primeiro, ele achava realmente que aquela seita era ilegal, primeiro era ele que perseguia, depois ele se converte e aí ele que passa a ser perseguido. Ok? Leia Atos dos Apóstolos. Do capítulo para diante a história de Paulo. Então vamos lá. Inicialmente os cristãos eram vistos como uma seita perigosa e ilegal. Os motivos incluíam recusa ao culto imperial. Aqui, gente, aqui já está chegando em Roma. Ok? O cristianismo,
Eu acho engraçado que tem hoje pessoa que se diz cristã que fica falando que a igreja católica é aceita. Nossa, muito engraçado, né? As pessoas nem sabem o que é seita. Porque o cristianismo, desde de quando Pedro começou a pregar ali, após os 33 anos que o Senhor Jesus morre, ressuscita, vai para a glória, desde que Pedro começou a pregar ali, que os cristãos já são chamados de seita. Então, hoje, alguém falar que a igreja é uma seita, só vai enganar quem não conhece a história. Ou aliás, quem não lê a Bíblia, né? Só vai enganar quem não lê a Bíblia. Vamos lá. Então, os cristãos eram vistos como uma seita perigosa e ilegal. Os motivos incluíam recusa ao culto imperial. Tinha um culto para o imperador. Havia um culto para o imperador. Em Jerusalém, o motivo era um. Em Roma, o motivo era outro. Eles foram perseguidos tanto em Jerusalém como em Roma. Mas em Jerusalém era um tipo de perseguição, em Roma era outro. Mas todos falavam que era seita. Todos chamavam de seita. Okay? E hoje, quando eu vejo cristão chamando a igreja católica de seita, eu falo, nossa, mas ele só está dizendo que já está lá em Atos dos Apóstolos. Engraçado que tem muitas seitas que saíram da igreja católica, mas hoje elas chamam a igreja católica de seita. Gente, quem veio primeiro? É só você ter um pouquinho de inteligência e raciocinar. Vamos lá. Por que o cristianismo era chamado de seita lá em Jerusalém? Começou lá. Porque eles saíram do judaísmo, mas agora eles acreditavam no Messias de Nazaré. Por isso que eles foram chamados de seita. É os que saem que são chamados de seita. É os que saem. Só que hoje a gente vê o contrário, os que saíram, que estão chamando a igreja católica de seita. Gente, tem as coisas que a gente escuta e vê pela internet, eu não fico perdendo tempo vendo esses vídeos não, mas às vezes você vê lá alguma frase lá e você vai ler, eu falo, não acredito que esse cara está falando isso. Ou talvez alguém usou a imagem do cara, talvez... Com esse negócio de internet que a gente não pode confiar, gente, de repente alguém até usou a imagem do cara e colocou a frase lá, não sei se... Tem coisa que a gente nem sabe se foi o cara mesmo, teólogo, tô falando de teólogos conhecidíssimos, velhos, põe a foto lá e põe uma frase lá. Esse não sabe se foi o cara mesmo que falou ou se foi alguém que pôs a frase junto com a foto dele, mas tá aí pela internet, ok? Então, normalmente o chamado de seita é quem sai, como por exemplo, o cristianismo foi chamado de seita desde o início. Mas por quê? Porque antes eles eram judeus e agora eles seguiam o Nazareno. Quem seguia o Nazareno, para o judeu, não era mais judeu. Hoje em dia tem uma briga aí que... Eu não vou nem entrar nesses detalhes. Mas desde o início da igreja de Cristo foi assim. Se passasse a seguir o Messias de Nazaré, não era mais judeu. Você quer discutir comigo, acha que eu estou mal informada? Vai lá perguntar para os rabinos em Israel, os verdadeiros rabinos, ok? De Israel, não é do Brasil não. Não, o Brasil também tem verdadeiros rabinos. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ok? Então, quando passava a seguir o Nazareno, era tido como não mais judeus, até hoje. Hoje nós temos judeus messiânicos, mas isso é coisa nova, gente. Mesmo assim, não vai chegar lá em Israel, as pessoas judeus messiânicos têm o mesmo direito. Tem não, viu? Pensa que tem não, que não tem não. E aqui não estou falando mal deles, não. A regra é essa. Ok? Virou cristão.
É seita para eles, sai fora, tchau. Eu só estou contando história, não tô aqui condenando nem criticando ninguém, porque essa briga hoje nós temos dentro do próprio cristianismo. Agora não precisa mais os judeus, não. Agora é o próprio cristianismo que um condena o outro. Ok? Só você prestar atenção. Vamos lá. Os motivos incluía, já li isso aqui, o culto ao imperador, né? Os cristãos não adoravam o imperador como um deus. Tinha que ser adorado como um deus. Começou a existir uns imperadores lá. Até na época de Cristo, não tinha esse negócio assim de obrigar. Os romanos não obrigavam os judeus a adorar imperador, não. Ok? Na época de Cristo ali, Roma já mandava no mundo da época, mas não era obrigado, o judeu não era obrigado a adorar imperador, não. Só que você vê um pouquinho de história. Mas aí, com o passar do tempo, surgiu imperadores que começou a obrigar os cristãos a adorar o imperador, ok? Então, vamos lá. Os cristãos não adoravam o imperador como Deus. Teve uma época que era para adorar como um Deus. Aliás, o Deus, eles falaram que o Deus era o imperador. O Deus que nós acreditamos, o único Deus que para eles não existia, só existia o imperador, ok? Era assim que era a regra deles. Estou contando história. Vamos lá. Então, os cristãos não adoravam o imperador como um deus e que era visto como traição. Traição. Dizia que era traição, dizia que era uma ameaça à paz romana, que é pax. Nós falamos pax, né? Enfim, mas é paz. Era uma ameaça à paz romana, era uma traição. E aí começou aquela perseguição ferrenha com os cristãos em Roma, ok? Acreditava-se que não honrar os deuses tradicionais de Roma traria desgraça. Tinha os deuses tradicionais, mas tinha o imperador que era o cabeça. E eles acreditava-se que não honrar os deuses tradicionais de Roma traria desgraça sobre o seu império. Eles eram muito supersticiosos, ok? Até hoje muitos são. Vamos lá. Os cristãos eram mal entendidos por realizarem cultos privados. Os cultos eram privados, era escondido, era embaixo de caverna, era como é hoje aí nesses países proibidos, viu, gente? Só sabe o sofrimento quem vive nesses países. Quem está nas Américas, na Europa, acho que tudo é moleza. Vamos lá. Os cristãos eram mal entendido é pouco, gente. Era mal entendido é pegar leve. Eles eram torturados mesmo. Vamos lá. Por realizar cultos privados, eram acusados de práticas imorais. Imorais, quer dizer, contra a moral. Okay? Imorais é que é contra a moral. Vamos lá. A partir do ano 64 da era cristã, começou o governo do Nero. Então, o Senhor Jesus morreu no ano 33. Depois de 30 anos que o Senhor Jesus morreu, entrou o imperador Nero, ok? A partir do ano 64 da era cristã, começou o governo de Nero, Décio e Diocleciano. Eram 3 pessoas que estavam ali no governo.
o Nero Décio Diocleciano, gerando a grande perseguição aos cristãos. Okay? Não era mais só aquela perseguição que tinha em Jerusalém. Agora estava sendo perseguido em Roma também. Mas, você vê que já tinha se passado 30 anos. Então, já tinha bastante cristão em Roma. No governo de César, muitas pessoas se converteram ao cristianismo, ok? No governo de César, muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Glória a Deus e aleluia. Ali em 64, Paulo já estava em Roma, Pedro já estava em Roma. Já tinha bastante cristãos, graças a Deus. Mas aí começou a grande perseguição. A partir de 64 da era cristã, começou o governo de Nero, Décio Diocleciano, gerando a grande perseguição aos cristãos. No início do século IV, que é depois do ano 300, ok? Torturaram e mataram muitos cristãos. Muitos cristãos. Os cristãos viveram 30 anos, eram perseguidos em Jerusalém, mas eles se espalharam para a Ásia, Oriente Médio, aqueles outros países do Oriente Médio, vieram para Roma também, para a Grécia, eles se espalharam para todos esses lugares. E depois de 270 anos, de vez em quando, nesse período, não foi assim que eles tiveram essa liberdade total durante todo esse período, não. Tinha época, por exemplo, no ano 64 começou a perseguição, 30 anos depois da igreja, ter iniciado lá em Atos dos Apóstolos, começou essa grande perseguição. E tinha as perseguições, mas não era desse jeito. E essa perseguição, ela durou até o ano 300 e pouco da era cristã. Então, durou uns 260, 270 anos. Diz que tinha imperador que era um pouquinho melhor e tinha outro que era pior. Mas o imperador que era antes de Constantino, aqui fala, no início do século IV, quando vira ali o ano 300, tinha um imperador lá antes de Constantino, ele torturaram e mataram muitos cristãos. Está aqui escrito, no início do século IV, torturaram e mataram muitos cristãos. Muito, onde que tem, eu acredito que é onde tem mais sangue de cristão derramado, e era cristão de verdade, era cristão raiz, como diz, né? É em Roma. Ok? Então, vamos lá. A perseguição não conseguia extinguir o cristianismo. Mesmo com toda essa perseguição matando, as pessoas continuavam se convertendo. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas continuaram invocando. Amém, glória a Deus e aleluia. E quando a gente invoca o nome de Cristo, o Santo Espírito vem habitar em nós. Nós recebemos o Santo Espírito para nos ajudar a manter a nossa fé. Vem conosco, Jesus, a gente precisa tanto de Ti. A perseguição não conseguia extinguir o cristianismo, que crescia especialmente entre os pobres e plebeus. Ok? Agora teve a conversão da mãe de Constantino, ok? Aqui eu não pesquisei direito, eu não sei se ela já era convertida ao cristianismo ou se ela passou a crer depois. Eu acho que quando Constantino entrou para ser imperador, eu acredito que a mãe dele já era cristã, não tenho muita certeza, eu tinha que confirmar isso aí, mas parece que ela já era. Que ela já orava por ele, ela já orava muito por ele. Okay? Então, a conversão da mãe de Constantino ao cristianismo, a Jesus, o Senhor, não era a religião. Naquela época, eles viviam mesmo assim,
na pele a fé. E a ascensão ao império após a morte de Diocleciano, ok? Conversão da mãe de Constantino e a ascensão ao império após a morte de Diocleciano. Depois que Diocleciano morre, Constantino ele era um dos soldados que mais destacavam, e aí ele foi. Na realidade, ele governava lá em Constantinopla, né? Tem toda a história. Eu nem sabia. Porque a gente tem que estudar um pouquinho. Ele governava em Constantinopla. Ele era governador lá. Ok? Não é que ele já começou governando em Roma, não. Teve que ter uma guerra. Ele era de Constantinopla, por isso que é Constantinopla, a cidade, ok? E a mãe dele também converteu ao cristianismo. O cristianismo se fala hoje, naquela época não falava cristianismo. Era só os cristãos mesmo. Vamos lá. E aí veio a ascensão do império. Após a morte de Diocleciano, foi escolhido Constantino, ok? Constantino ascende ao poder. Eu não peguei com quem ele foi guerrear. Eu sei que teve uma guerra lá para decidir quem ia ser o imperador número 1, né? Mas vamos lá. Constantino ascende ao poder e após uma visão em sonho do sinal dos cristãos. Esse sinal dos cristãos, gente, o pessoal fala que é uma cruz. Não era só uma cruz, não. É aquelas letras lá do grego, ok? Que parece um P, tem assim, é aquele sinal lá que é o sinal dos cristãos. Parece uma cruz, mas é 3 letras. Inclusive, eu já pesquisei na internet, coloquei em um dos grupos do WhatsApp. Então, vamos lá. Constantino ascende ao poder e, após uma visão em sonho do sinal dos cristãos, ganha uma batalha. Usando escudos, os soldados usando escudos com símbolo. Ele teve a visão daquele símbolo e ele mandou fazer, colocar nos escudos dos soldados o símbolo, e eles ganharam a batalha essa batalha foi em Roma. Eu só não peguei contra quem ele estava batalhando, mas vocês vão pegar na internet depois. Então, com esse sinal, ele até a internet informa errado, diz que ele se converteu. Não, ele não se converteu. Quem era convertido era a mãe dele. Ele só foi ser batizado no leito de morte bem depois, ok? Porque ser cristão naquela época era coisa muito séria, gente. Não é igual o pessoal pensa hoje, não. E aí vai um monte de gente que não estuda a história direito na internet, fala um monte de coisa nada a ver. Mas vamos lá. Ele não se converteu. Pode ver qualquer historiador sincero, que é sincero, que não quer denegrir mais a história do cristianismo, vai ver que Constantino, porque a verdadeira conversão sempre influencia o batismo. A pessoa diz que é convertido, mas não quer ser batizado. É estranho, ok? Quando eu fui para a igreja, que eu vi o primeiro batismo que eu vi, depois eu fui para a igreja, se me falasse, vem batizar aqui agora, eu ia correndo. Só que eu tinha que passar pelo curso, umas coisas. E depois de 2, 3 meses eu estava sendo já batizada, graças a Deus. Então, vamos lá. Ok? Então, pode ver a história. Constantino, não é que ele se converteu e nem fingiu de que se converter, que naquela época não tinha esse negócio de fingimento. Ele sabia que a coisa era séria e ele só foi aceitar ser batizado no leito da morte, assim conta a história, ok? Muito depois. Sabe quantos anos ele governou.
Mas vamos lá. Constantino ascende ao poder. Já isso aqui eu já li. Após uma visão em sonho que ele viu o símbolo dos cristãos e ele colocou nos escudos do soldado e venceu. Okay? Eu conheço esse rio que teve essa guerra lá em Roma. Eu não estou em Roma, que é longe de Roma, mas eu já fui em Roma e eu já vi esse rio lá. Aliás, uma época eu morei 3 meses em Roma. Já tinha passado um mês, já tinha passado 15 dias, e depois mais outro mês, e depois, mas na época eu fiquei 3 meses direto lá em Roma. Faz tempo, 2014. Mas vamos lá. Que o início de 2014, que eu estou me lembrando. Vamos lá. Logo após essa vitória que ele teve, ok? Com o símbolo do cristianismo desenhado, grudado, lá nos escudos do soldado. Logo após essa vitória, ele começou a defender o cristianismo, ok? Lembrando que a mãe dele já era cristã e ela estava sempre orando pelo filho. E ela é a Santa Helena. Mais uma da história das Helenas. Vamos lá. Eu nem sabia que tinha... O pessoal só falava da Helena de Troia, Helena de Troia, Helena. Depois eu descobri que tinha Santa Helena, mãe de Constantino, gente, que o povo despreza. Vamos lá. Oh, Jesus, vem conosco. Houve o edito de Milão no ano 313 da era cristã. Ok? Já era 4º século, porque já tinha virado o ano 300. Mas era o ano 313, no governo de Constantino, teve o edito de Milão. O edito de Milão. Você pode pesquisar isso aí na internet, você vai achar. O ano 313 da era cristã, ok? Constantino e Licínio assinaram este edito, garantindo a liberdade de culto aos cristãos e o fim oficial das perseguições. Gente, vocês têm ideia que é isso? Não. Brasileiro não sabe o que é isso. Se um dia a perseguição chegar de verdade no Brasil, porque no Brasil, se alguém olhar para um cristão de cara feia, ele já acha que está sendo perseguido. Imagina quando assinou esse documento, gente, a alegria que os cristãos não ficaram. Imagina quanto jejum e oração aqueles cristãos faziam, pedindo a Deus para dar livramento, para dar liberdade. Não, mas o crente de hoje é arrogante, prepotente, orgulhoso. Só falar mal do passado. Vamos lá. A mãe dele, a imperatriz Helena, recebeu apoio do filho para resgatar os lugares históricos do cristianismo em Jerusalém. Lembra que Jerusalém tinha sido destruída no ano 70 da era cristã? E depois as igrejas ficaram mais lá pela Síria, pelo Líbano, pela Turquia, pela Grécia, depois veio para a Europa. E ficaram lá, ninguém tinha condição de fazer o que a Helena fez lá, mas Deus vai sempre usar alguém. Que o Senhor Jesus merece toda a honra. E quem não gosta de dar honra ao Senhor Jesus, aquele que era contra o derramamento do perfume, você sabe quem é. Vamos lá. A mãe dele, a mãe do Constantino, já li isso aqui, né? Com o apoio do filho, pediu o apoio do filho para resgatar os lugares históricos do cristianismo em Jerusalém. Viajou já com mais de 60 anos para Jerusalém, com uma equipe onde começou as buscas. Gente, naquela época não tinha avião não, viu? Tinha que ir de navio. E do mar até chegar em Jerusalém, ou era em alguma carroça,
ou a cavalo, não sei. Ok? Mas ela foi com uma equipe. Ela foi com uma equipe para ajudar a descobrir aonde foi que o Senhor Jesus morreu crucificado, aonde que foi que enterraram ele. Engraçado que aí na internet passa um túmulo aí dizendo que é o túmulo de Jesus, no meio dessa segunda igreja. Segunda igreja, modo de dizer, gente. Eles falam que eu fui lá. Inclusive eu fui lá, a gente se emociona, todos. Mas quando eu fui estudar a história direito, não é comprovado que lá é o túmulo. Lá tinha um túmulo lá e as pessoas falaram, a gente acha que é aqui. Mas a gente achar e ser verdade é outra coisa. A mulher, a Helena, ela levou pesquisador, ela fez pesquisa, ela correu atrás de tudo. E tem lá a igreja do Santo Sepulcro. Mas aí vê outros que acham que é mais sábios, mais estudado, mais... E diz, não, é aqui. Gente, mas não tem nenhum documento que atesta que é lá onde o pessoal de hoje diz que é, ok? Vamos lá. Viajou já com mais de 60 anos para Jerusalém com uma equipe, onde começou as buscas dos lugares que Cristo havia passado. Com isso, hoje temos vários pontos históricos do cristianismo em Jerusalém. Mas os próprios cristãos modernos desprezam tudo isso, viu? Vamos continuar. Mesmo entrando outros dominadores ali, que tentaram acabar com os lugares venerados pelos cristãos, desde o ano 300 para cá, viu, gente? Ok? Desde o ano 300 para cá. Pontos históricos no cristianismo de Jerusalém, mesmo entrando outros dominadores ali, teve muitos, eu não pesquisei, quem sabe da próxima vez eu pesquiso. Quem tentou dominar Jerusalém, eu sei que tem a história dos bizantinos, tem a história lá dos árabes, tem o nome lá de um líder dos árabes que eu esqueci, foi aquele que acabou conquistando ali um monte do templo e fazendo as mesquitas. Ali tem uma mesquita próximo à igreja de Santo Sepulcro, tem uma mesquita de cúpula preta, grande, e lá em cima tem o Domo da Rocha, que é adorado, ok? Mas sobreviveu ali a igreja do Santo Sepulcro, a igreja de Belém, do nascimento de Cristo, o Monte Gólgota. É fácil você ir num lugar onde alguém já passou e já organizou tudo, é fácil você ir lá e querer ser melhor do que aquele que lutou tanto no passado para conseguir fazer os pontos históricos, né? Vamos lá. Mesmo entrando outros dominadores ali que tentaram acabar com os lugares venerados pelos cristãos, que ainda hoje a maioria desses lugares estão de pé. Glória a Deus e aleluia. Ok? Glória a Deus e aleluia. Você quer saber a história do cristianismo? Estuda a patrística, mas sem crítica. Estuda com a mente leve. A pessoa que ela estuda as coisas só para fazer crítica, ela não vai contar a história direito. Quem ama história, conta a história do jeito que ela é. Não fica fazendo crítica. Porque história é história, não tem como você voltar lá e mudar, já foi assim, pronto. Vai adiantar ficar criticando a história?
Não vai. Já aconteceu. Foi assim. Aceita que dói menos. Ok? Então vamos lá. Vamos parar por aqui hoje. Ainda hoje a maioria desses lugares estão de pé. Ok? 2000 anos tentando acabar com o cristianismo. Acredite se quiser. Hoje em dia os próprios cristãos é contra o cristianismo. Infelizmente. Eu acredito que vai ser até entre a perseguição da grande tribulação. Porque depois, gente, quem se isolar, junto já vai ser difícil, imagina isolado. Vem conosco, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque toda honra e toda glória é a Ti, Pai. Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso Deus. Tem a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia falando. Ok? Eu sou cristã. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, conforme a Bíblia fala. No Velho Testamento, não tem assim uma forma muito explícita. Mas no Novo Testamento, já está a revelação do Novo Testamento, já nos traz a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? E o Pai estava em Cristo. Perguntaram para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, vocês estão há tanto tempo comigo e não sabem ainda quem é o Pai? Ok? O Pai estava no Filho. O Filho é a imagem visível. O Filho é a imagem visível do Deus invisível, do Pai. Ok? Para nós cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Filho é a imagem visível de Deus. E vamos parar por aqui. Lá nas cartas de Paulo ele fala que em Cristo habita toda a glória do Pai, ok? Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude da glória de Deus. E eu vos deixo aqui até a próxima. Que o eterno Deus nos abençoe. Eu tenho aprendido um pouquinho da história verdadeira com os teólogos católicos, porque eles contam a história com amor. Eles não contam a história fazendo crítica. Eles contam a história com amor. Aquele amor tão grande que eles têm pela história do cristianismo, que é gostoso a gente ouvir eles falarem. Ok? Agora, quando você vai ver aquele historiador que só sabe fazer crítica, gente, a história já aconteceu, ou você querendo ou não. E eu vos deixo até a próxima, que o Senhor venha conosco, nos abençoe e nos livre todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos livre da inveja, Senhor. Nos livre da ignorância, Senhor. Nos livre do fariseísmo, Senhor. Nos livra, Pai, do fariseísmo. Aquele que acha que conhece cada letra da Bíblia. Mas, como o Senhor Jesus falou, nenhum dedinho eles usam. Eles não querem pagar o preço. Ok? E Jesus vem conosco, tem compaixão de nós. Pai, shalom, shalom. Até a próxima.